Essa área gigante da legalidade, não houve nenhum excesso, pessoas corretas, não houve nenhum excesso, nem por parte da Polícia Civil, nem por parte dos agentes lá do sistema prisional. Eu não sei como nós começamos aqui. Talvez vocês possam me dar uma orientação aí de qual é o melhor caminho a trilhar. O senhor falou que na época, na hora lá, que o senhor não sabia por que estava sendo injustiçado, né? Acho que a gente pode começar por aí, porque... Ou então pelo ponto do Ministério, dessa briga aí desse Ministério, Do Ministério? Dessa sua prisão. Da prisão, que foi justo, eu não saberia porque era uma injustiça, né? Se é legal ou não. O ponto principal é o seguinte, eles dizem que o senhor e o Maricélio roubaram 27 milhões da Indústria. O senhor roubou ou não roubou esse dinheiro junto com o Maricélio? Eu acho que o ponto principal a partida é essa. E se o senhor acha que a prisão foi mais legal? O doutor Diego é meu advogado aqui, junto com a banca aqui. Tá? Eu acho que eu vou começar isso aqui lendo uma nota da ADPF, é a Associação dos Delegados da Polícia Federal. Eu não sei se vocês já viram essa nota. Tá? Vou começar por ela. A nota diz o seguinte, depois eu vou pedir para tirar a cópia para vocês, que isso é algo que está nacionalmente sendo debatido. A nota diz o seguinte, delegados temem consequências processuais negativas. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal lamenta a utilização demagógica e política do Ministério Público com a denominada Ação Nacional contra a Corrupção. Não se deve misturar investigação criminal com ações políticas de interesses outros que não o compromisso com o enfrentamento eficiente e eficaz da criminalidade. Combinar a deflagração nacional no mesmo dia de ações envolvendo os mais diversos crimes, locais e alvos, inclusive com a execução antecipada e inadequada de medidas, mostra uma preocupação exclusivamente midiática e não com a investigação criminal. Em franca campanha contra a aprovação da PEC 37, o Ministério Público orquestrou a operação com o objetivo claro de figurar como protagonista de uma ação política institucional em detrimento do trabalho colaborativo desenvolvido com as demais instituições e órgãos públicos. Não é a primeira vez que isso ocorre. Nas investigações do Mensalão, o MP bradou que sem eles o trabalho teria terminado em pizza, menosprezando a atuação da Polícia Federal, da CPMI dos Correios, dos ministros do STF, da imprensa e da opinião pública. A Associação dos Delegados espera uma postura mais agregadora do MP que não afaste os parceiros e não inviabilize o trabalho colaborativo imprescindível para o enfrentamento da criminalidade. O futuro irá dizer as consequências processuais negativas dessa ação nacional. Não basta um dia de espetáculo. A sociedade brasileira quer um compromisso diário e permanente de todas as instituições no enfrentamento ao mal da corrupção no país. É uma nota da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Vocês vão ter acesso a isso. Eu pedi para tirar uma cópia, Diego, vou entregar para todo mundo, porque não sou eu que estou falando. Isso aqui é também de um organismo que combate a corrupção nesse país e que chama essa operação de uma operação midiática, de que chama essa operação com o objetivo claro de influenciar o Congresso Nacional na aprovação da PEC 37. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui é uma nota da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Com relação à operação em que eu fui preso na segunda-feira de manhã. É importante que a gente tenha claro aqui o seguinte, eu administrei essa cidade ao longo de 8 anos, junto com o Partido dos Trabalhadores. E do final do ano para cá, o que nós estamos presenciando é uma verdadeira ação no sentido de destruir todo um trabalho que foi realizado ao longo de 8 anos na cidade de Porto Velho pelo PT. E eu posso dizer com muita tranquilidade e com muita certeza, se nós compararmos os dados das administrações anteriores à nossa e dos 8 anos da nossa administração, nós vamos ver que nós fizemos muito e muito por essa cidade. E você, ao final do seu mandato, faltando 13 dias para terminar o seu mandato, vem uma operação comandada pelo Dr. Everton, e esta operação, que foi aquela lá de dezembro, ela coloca na cadeia algumas pessoas, me afasta do cargo para o qual eu fui eleito democraticamente por 2 vezes pela população dessa cidade. Então há, na minha opinião, um objetivo claro em destruir todo um trabalho feito por nós ao longo de 8 anos. Quem quer destruir? Tá. Essas ações, até agora, elas não têm deixado claro de quais são os reais motivos. Por exemplo, por que eu fui afastado em dezembro de 2012. Eu não sei se vocês da imprensa sabem quais foram os motivos que levaram
aquela operação Vórtice a me afastar da prefeitura. Não sei se vocês sabem. O senhor tinha o poder de mando, poderia influenciar, poderia sumir com documentos. Os argumentos que foram utilizados para o meu afastamento em dezembro, dia 6 de dezembro de 2012, foram 4. O primeiro foi que eu havia beneficiado a entrada de empresas que estavam alugando máquinas para a prefeitura. Este foi o primeiro ponto, de que eu havia facilitado a entrada de empresas para prestar serviço para a prefeitura, aluguel de máquinas. Isso não é verdade. Por que que não é verdade? Porque teve uma licitação em 2010, nessa licitação de 2010, a prefeitura recebeu uma denúncia, inclusive da Câmara de Vereadores, dizendo que havia irregularidades na licitação do aluguel das máquinas. O que que eu fiz? Eu mandei apurar a licitação, mandei apurar para ver se havia irregularidades. E o que foi feito? A Controladoria Geral do município, o controle interno da prefeitura, identificou que havia irregularidade na contratação das máquinas que seriam alugadas pela prefeitura. E cancelei a licitação. Ou seja, escutem bem o que eu estou falando aqui. Eu cancelei a licitação que as empresas iriam prestar serviço na prefeitura. E o que foi que aconteceu? Essas empresas se sentiram prejudicadas e o que fizeram? Foram ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas disse que elas estavam certas. E cancelaram a minha decisão. Então eu tiro as empresas e o Tribunal de Contas faz uma análise e diz que estava correta a licitação. E mais do que isso, o meu secretário de administração na época foi multado pelo Tribunal de Contas. Sabe por quê? O que está escrito na decisão do Tribunal de Contas? Por excesso de zelo. Ele foi multado por excesso de zelo. O excesso de zelo foi o seguinte: nós identificamos que havia irregularidades na licitação, cancelamos a licitação, o Tribunal de Contas disse que era para continuar e nós atendemos a determinação do Tribunal de Contas. As empresas não entraram por minha determinação, e sim por determinação do Tribunal de Contas. Por que eu não falei isso antes? Porque eu estava aguardando que o Dr. Everton entrasse com as ações para que eu pudesse, na justiça, me defender. Só que o que está acontecendo? Faz as operações, lança para a sociedade um conjunto de informações e eu não tenho o direito de me defender e sou previamente condenado. Porque na boca da população de Porto Velho, ela está me vendo como um chefe de quadrilha. E eu não tive a oportunidade em me defender de nenhuma das duas acusações apresentadas até agora. E isso não é justo. Quem determina a verdade, quem determina se aquilo que está sendo dito hoje é verdadeiro ou não, será a justiça. A justiça é que vai dizer. E eu tenho o direito de ter a minha defesa. Eu preciso me defender. E até agora eu não tive a oportunidade em me defender. Então, nesse ponto, eu não facilitei a entrada de empresas na prefeitura. Pelo contrário, nós identificamos irregularidades. Essas irregularidades, o Tribunal de Contas entendeu que não ocorreram e mandou a prefeitura contratar aquelas empresas. Agora, tem um fato importante que precisa ser dito a vocês aqui. Eu cancelei a licitação, abri uma nova licitação. O Tribunal de Contas cancelou o meu cancelamento, mandou contratar aquelas empresas, mas tem um fato importante. Em 23 de agosto de 2010, quando eu cancelei a licitação, porque havia um indício de conluio entre as empresas, o que é isso? As empresas passaram da primeira fase da licitação, sobraram 4 empresas. Aí sabe o que elas fizeram? Elas fizeram o seguinte: a empresa tal disse para a outra, na hora de colocar o preço do aluguel da máquina lá da Patrol, você não coloca, eu coloco. Aí a outra, na hora de colocar o preço lá do rolo, você coloca e o outro não coloca. E nós identificamos que eles feriram o critério de competitividade. E o que eu fiz? Eu encaminhei ao Ministério Público Estadual uma correspondência que está protocolada no Ministério no dia 24 de agosto de 2010. E essa correspondência pedindo ao Ministério Público que apurasse esses indícios de irregularidades que o controle interno da prefeitura havia detectado. E eu vou passar uma cópia para vocês desse documento, vou ler. O documento diz o seguinte: encaminhado pelo meu procurador, Dr. Mário Jonas, 23 de agosto de 2010.
Sirva-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência cópia do processo administrativo. Depois da Operação Vórtice, este ano, nós solicitamos informação do Ministério Público sobre esse ofício que nós encaminhamos para lá, e esse ofício foi, essa nossa solicitação, ela foi arquivada. Ou seja, esse aqui, pode ficar com você. Nós encaminhamos um documento lá em agosto de 2010, informando que nós havíamos detectado irregularidades, e essas irregularidades para que o Ministério Público pudesse investigá-las, pudesse analisá-las. E depois da operação, nós recebemos a informação de que ela foi arquivada, ou seja, nós tomamos todas as providências para impedir que houvesse a entrada de empresas que não estavam de acordo com o processo licitatório e pedir ajuda ao Ministério Público. E o Ministério Público não entendeu por bem averiguar por os motivos que o Ministério Público deva ter lá. O outro motivo, o primeiro foi que eu direcionei para empresas sendo vencedoras, e não foi verdade. E o segundo motivo é uma gravação entre eu e o secretário Joel Simar, dizendo que nós estávamos preparando a fraude de uma licitação, de um pregão eletrônico, para vocês entenderem. No dia 12 de junho de 2012, há uma gravação entre eu e o Josimar Sampaio, e ele diz para mim: prefeito, já encaminhei os processos para empenho e já entrei em contato com as empresas. A interpretação que foi dada no inquérito é que essa fala do secretário de administração comigo se referia a uma fraude de um pregão eletrônico que aconteceria no dia 22 de junho. Então no dia 12 de junho é a gravação. E eles entendem, o Joel falou assim, mandei empenhar. Eles entendem que nós estávamos preparando a fraude de um pregão no dia 22. Só que tem um pequeno detalhe que não foi dito até hoje. O pregão do dia 22 não aconteceu. Ele foi suspenso. E mais do que isso, no dia 12, a fala que o secretário dizia a mim, de que mandou empenhar, se referia a 2 pregões eletrônicos que foram homologados no dia 4 e no dia 6 de junho. Portanto, nós estávamos falando de algo que já havia acontecido e não de algo que aconteceria. Mas isso foi divulgado amplamente como sendo um dos motivos de que o prefeito estava tentando fraudar um processo licitatório na prefeitura. Isso que eu estou falando para vocês aqui não é conversa. Eu tenho toda a documentação, porque eu não havia demonstrado até agora, porque eu estava aguardando a acusação do Ministério Público para que eu pudesse, na Justiça, apresentar a minha defesa. Por isso que eu não havia dito isso até agora. Com relação à Endur, vocês acompanharam muito bem o ano passado, e o Tudo Rondônia está aqui, foram eles que denunciaram de que havia problemas na Endur, de que o serviço de iluminação estava para ser suspenso, que tinha cheques sem fundo na praça da empresa Endur, que tinha uma série de problemas. Ou seja, foi feita uma denúncia na imprensa, isso foi eu acho que em junho ou julho, e ao tomar ciência dessa denúncia, porque inclusive chegou no meu gabinete, cópias de cheques sem fundo da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, fora o que foi falado na denúncia da reportagem, também chegou cópias. O que eu fiz? Eu mandei averiguar e identifiquei problemas, havia irregularidades, e imediatamente eu retirei toda a diretoria da Endur. Toda. Isso foi em julho. Toda a diretoria foi exonerada. Julho de? 2012. Julho de 2012. Tirei toda a diretoria. E, após isso, determinei a suspensão dos pagamentos todos da Endur e abri uma tomada de contas. O que é uma tomada de contas? Com o objetivo de averiguar qual a realidade de gestão da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano. Quando essa tomada de contas, conforme ela foi evoluindo, e nós passamos a ter acesso a um conjunto de informações, nós identificamos irregularidades que nós consideramos à época e que foram muito graves. Por exemplo, não havia dinheiro no caixa da Endur, havia sido feito um conjunto de pagamentos, mas não tinha um processo que justificasse esses pagamentos. O que nós tivemos que fazer? Quem estava lá assumindo lá,
Ele teve que ir ao banco, solicitar do banco cópia dos cheques para saber onde o pagamento tinha sido feito, para quem tinha sido feito. E detectamos um conjunto de outras irregularidades. Quando nós verificamos que não dava mais para resolver do ponto de vista administrativo,